Olá, para quem estiver inscrito e acompanhando este mini curso. Esse é o segundo vídeo das sequências de vídeos que compõem um mini curso Contribuições do Pensamento Descolonial para Novas Perspectivas de Investigação Histórica. Nesse vídeo, teremos como objeto de discussão principal o histórico desse pensamento, as trajetórias dos intelectuais, dos principais intelectuais, né, as vertentes que influenciaram esse pensamento, assim como os conceitos e os termos utilizados, e para a gente ter uma introdução no que se pretende ser o pensamento descolonial. E cabe aqui, né, nessa chamada, para detalhes além da apresentação, que já foi anexada ao primeiro vídeo, né, que eu disse de onde venho, no que sou formado, mas na justificativa para esse mini curso, né? Esse mini curso, como a gente pôde ver, que teve no título, né, Pensamento Descolonial, na busca dos tantos outros diálogos de história da UFPR, ele teve e ele tem a sua expressividade em ser um dos únicos a trazer essa discussão, né? E aí, isso também nos faz pensar por que tanta pouca visibilidade para esse pensamento, né? E de colocar esse pensamento, essa dimensão descolonial num nível de subalternidade. E é aí que a gente começa pensando nas trajetórias de o que levou ao pensamento descolonial, para a gente também ter em vista que é uma articulação, né, intelectual proveniente de grupos de estudos e de elucidações que derivam de um processo histórico da ciência, principalmente das ciências das humanidades, né? E o pensamento descolonial ele repercute não só nas ciências sociais, mas também na linguística, no direito e na história, que é o nosso enfoque principal. E aí, só rememorando a estrutura do minicurso, né, esse primeiro bloco de discussões, né, que vai ser um pouco mais extenso. Aí depois a gente terá uma imersão nos conceitos principais, nos conceitos-chave do pensamento descolonial, e, para finalizar, né, a minha exposição dirá respeito a apresentar relato de experiência da minha instrumentalização desses conceitos na sala de aula, em como eu dinamizei isso, em como eu percebi isso e os resultados que eu consegui ter, e também o exercício de análise historiográfica e como o pensamento descolonial e as categorias de pensamento que ele traz podem auxiliar a entender, né, uma história ou até mesmo fortalecer os revisionismos historiográficos que já permeiam o campo da ciência histórica. Eu já me apresentei, né? Sou bacharel licenciado em História pela UFO. Gostaria imensamente que eu e você, inscrito, a gente se correspondesse, caso haja interesse nessa temática, haja um maior interesse para além da inscrição, de a gente trocar e-mails e materiais e, se possível, estabelecer uma conectividade para desempenhar esses estudos descoloniais, né? Eu vou iniciar a exposição com uma citação, né, do Quijano, vou utilizar aqui como epígrafe, mas que no texto do autor finaliza, né, porque é uma propositiva. Na conclusão ele faz essa propositiva de que a produção, né, vou ler, a produção da identidade latino-americana implica, desde o início, uma trajetória de inevitável destruição,
da colonialidade do poder uma maneira muito específica de descolonização e libertação, a descolonialidade do poder. E aí, essa ação, essa descolonialidade do poder, ela acontece por um desencadeamento, né? Como os autores vão dizer. Esse desencadeamento acontece justamente na elaboração e no fortalecimento das identidades históricas latino-americanas, que, né, por uma indicativa aqui da epígrafe, eu já saliento que essa identidade ela é um território de disputa por questões de um sistema mundo que pretende, né, dominar essa identidade ou destruir a identidade latino-americana, pois o que tratamos aqui dessas relações intersubjetivas diz respeito também a um território, né, a América Latina enquanto um território central na dinâmica do capitalismo global como vemos hoje, né? De modo que esse território foi um cenário de disputa, e aí existe o colonialismo, mas, para além disso, existe a colonialidade do poder, que é algo que deve ser objeto de crítica e de destruição, né? E de que a gente vai operar, né, e aprofundar cada termo que está nessa epígrafe aqui e que é muito caro para o pensamento descolonial, né? A identidade latino-americana, a colonialidade do poder e também a descolonialidade do poder, o que vem a ser essa descolonialidade do poder, né? Então, a epígrafe também reafirma a questão da estrutura do minicurso, né? De que eu quero primeiro conceitualizar, apresentar esses conceitos e também elaborar uma possibilidade de descolonialidade do poder com base nos relatos de experiência e momentos e atividades que eu já vivi em sala de aula e na academia e que podem sinalizar uma possibilidade de descolonialidade do poder. Para a introdução, a gente sai com a máxima que é a seguinte, né? A expansão de concepções de leitura de mundo mediadas pelos pressupostos de razão e progresso impulsionaram o projeto e pretensão de construir uma hegemonia do Ocidente sobre o resto do mundo desde a modernidade europeia. E aí, nota-se que, nesse início aqui, a gente já tem estabelecido o seguinte: modernidade, se a gente for pensar no currículo, na narrativa tradicional histórica, modernidade é um período, né, que é balizado com o fim da Idade Média e o início da Era Contemporânea. Aqui, no pensamento descolonial, a modernidade ela é uma experiência europeia e também relacionada como sinônimo à colonialidade, porque a modernidade ela sinalizou experiências históricas que exaltaram a racionalidade e uma noção específica de progresso calcada na noção, na experiência europeia de civilização. E de que isso tem essa ideia, né, por um conjunto de processos e experiências históricas, né, no caso, essa modernidade europeia também provoca o processo histórico do colonialismo, né, e da destruição de sociedades latino-americanas e estabelece uma hegemonia de que as ideias do Ocidente, o pensamento filosófico, a cosmologia, né, ocidental são o ideal, digamos, são o padrão normativo de comportamento e conduta histórica.
E assim, como a gente sabe que não é uma realidade do mundo inteiro passar pelo mesmo processo histórico, existe assim, como consequência, uma hierarquização dessas pessoas e lugares, gerando assim que a modernidade acaba sendo um projeto de dominação global, né? E aí, vamos pensar o seguinte, direcionar questionamento. Quais aspectos sociais e históricos corroboraram e corroboram para a disseminação da ciência ocidental e o seu caráter pretensamente universal, né? E aí, quando a gente direciona esse direcionamento, um aspecto histórico basilar para a gente compreender isso é o colonialismo, né? E a pretensão, né, de um perfil de cidadão que segue a normatividade europeia, religiosamente, em termos de gênero, em termos de classe, em termos de raça, mas que aí esse processo, né, de estabelecer esses padrões normativos, ele vai além do colonialismo. E é aí que se apresenta a colonialidade, né, que é o exercício de dominação global, tendo como pressuposto a hegemonia do Ocidente, né, das ideias ocidentais europeias sobre o resto das outras ideias, das outras concepções de mundo, ciência, política, né, e ordem social, né? Então, esse questionamento é orientado já pelo pensamento descolonial, porque também faz a crítica, né, e o questionamento sobre essa ideia universal. O que se pretende ser universal, né? E daí, isso é uma retórica da filosofia, né, e do próprio estabelecimento do discurso dominante europeu ocidental, mas que na prática, né, vemos experiências de movimentos sociais, os estados plurinacionais na América Latina, né, e citar nominalmente a experiência de Chiapas, né, e também o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que propõe que se construa um mundo onde outros mundos sejam possíveis, ou seja, uma ciência, uma filosofia, uma política que não tenha um caráter universal, que não queira ser unificada, normatizada em um único padrão civilizatório, mas que hajam outras matrizes e que isso seja existente e que não seja um objeto de dominação e destruição, né? Mas por que o colonialismo ainda trabalha, né? E a ciência ocidental ainda trabalha por um caráter pretensamente ocidental? Quais aspectos sociais históricos nos demonstram o porquê disso e quais são esses, né? Esses aspectos. E daí, a gente vai para construir essa argumentação e esse raciocínio, né? A gente vai estabelecer os seguintes objetivos. Primeiro deles, né, que é compreender o que é o pensamento descolonial, a sua origem, os principais autores e as categorias de pensamento e análise social, né? Quais ferramentas conceituais o pensamento descolonial utiliza para visualizar a sociedade e os seus processos históricos e o papel das ciências e não necessariamente, volto nessa frase que eu estou dizendo agora, sociedades, mas da sociedade centralmente latino-americana, das sociedades latino-americanas, as experiências que ocorrem aqui, né? E quais categorias de pensamento
promove ao intelectual elucidar, né? E de qual análise social tem-se como conclusão ou tese desses pensadores? O que, ao analisar o processo histórico, o que eles percebem, né, de uma leitura identitária, social e científica, né, da própria instituição ciência na América Latina, né? Então, nesse pensamento descolonial, a gente também vai ver, nesse primeiro objetivo, os autores que foram influência, né, na formulação desse pensamento, os movimentos intelectuais que influenciaram a epistemologia, o pensamento descolonial. Os outros objetivos do minicurso é compreender o que é colonialismo e lógica da colonialidade, que é algo que já vai ser inseparável de se trabalhar e de se conceituar desde agora o início, desde quando a epígrafe foi mostrada a vocês, né? Colonialismo e lógica da colonialidade é algo que a gente vai compreender e também estabelecer as diferenças entre colonialismo e lógica da colonialidade, pois colonialismo é o processo histórico de colonização do território. E a lógica da colonialidade é algo muito mais amplo, que intersecciona relações intersubjetivas como gênero, raça e classe de uma forma característica, né, derivado do processo colonizador e do processo de estabelecimento de um discurso pretensamente universal europeu ocidental, né? Próximo objetivo é perceber os pontos de convergência desse pensamento com escritas da história. Primeiramente, a gente vê que os três autores que serão trabalhados aqui, nenhum deles é historiador, né? O Walter Mignolo é linguista, ele é da área da linguística, né? O Ramon Grossfogel e o Aníbal Quijano são das áreas das ciências sociais. Mas a gente reconhece e, inclusive, objetiva uma interdisciplinaridade. E ainda mais quando essa interdisciplinaridade tende a oferecer tantas possibilidades, né, para uma historiografia da América e uma historiografia brasileira que seja escrita, né, de uma forma a ampliar as perspectivas de cenário histórico e de agentes históricos que existiram e existem, né? Nesses pontos de convergência é quando eu vou exemplificar as experiências que tive ao tentar operacionar os conceitos do pensamento descolonial e o que aconteceu, assim, eu enquanto pesquisador de história política, o que me provocou na minha trajetória, né, de pesquisador, o que o pensamento descolonial trouxe de perspectiva nova para mim, que eu quero apresentar potencialidade para vocês. E o último objetivo é exemplificar uma possibilidade de análise historiográfica conduzida pelo pensamento descolonial. E aí, nisso, vai ser um objetivo a ser concretizado conjuntamente, por mim e vocês, porque eu farei exposição também para além da pesquisa histórica, eu também farei a apresentação dos relatos de experiência que tive na escola, no ensino básico, no exercício docente, né? E de que aí a parte de vocês será justamente a atividade proposta no final desse minicurso, que aí vai ser pensar essas possibilidades, articular esses autores e produzir algum material, né, para se concretizar o minicurso, fazer uma culminância, né, desse momento. Vamos iniciar aqui com o histórico, né? Esse histórico eu utilizo basicamente o Ramon Grossfogel, que ele, no seu texto
para uma crítica, para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais, que ele vai trabalhar conceitos como transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global, ele vai apresentar introdutoriamente como ele chegou ao grupo colonialidade-modernidade, que é o que atualmente ele e Walter Mignolo participam e são membros ativos, né? Antes de existir esse pensamento descolonial já nomeado assim, existiam, né, núcleos de teoria crítica que se propunham a fazer a crítica ao eurocentrismo e a crítica ao ajuste imperial que a Europa desempenha e desempenhava, né, nos ajustes de geopolítica do sistema mundo, e que ele pontua, Grossfogel pontua dois grupos principais, né? O primeiro deles é o grupo sul-asiático de estudos subalternos, né? E que esse grupo sul-asiático de estudos subalternos, né, tendo uma central maior, um epicentro na Índia, né? E que desenvolve a crítica ao eurocentrismo, né? Como com o principal projeto de, abre aspas, analisar criticamente não só a historiografia colonial da Índia, feita por ocidentais europeus, mas também a historiografia eurocêntrica nacionalista indiana. Aqui já se indica um dos pilares do pensamento descolonial, e que estava na outra matriz, né, nessas influências, que no caso é o Grupo Sul-Asiático de Estudos Subalternos, que é a crítica aos fundamentalismos, né, ao nacionalismo radical, né, a uma historiografia eurocêntrica, né, e até porque eles também advêm de processo, a Índia advém de processo histórico de colonialismo, né, que também sofre a colonialidade, né, assim como o mundo árabe, mas que são exemplos diferentes que têm as suas particularidades e que o arcabouço teórico descolonial não vai conseguir abraçar completamente, mas que, em termos de intercâmbio conceitual, a crítica ao eurocentrismo é o que o grupo sul-asiático de estudos subalternos, mas deixou como herança e possibilidade, né? E assim como outros grupos e intelectuais, às vezes, por vezes não necessariamente em grupos, eles se inserem num movimento intelectual da década de 90, não da década de 90, até um pouco antes, mas o grupo sul-asiático está na década de 90 e que está nesse movimento da crítica pós-colonial, né, que é uma crítica, uma teoria, né, e uma corrente de intelectuais que tem como objetivo principal, né, o desenvolvimento de uma crítica, né, e um questionamento ao padrão normativo eurocêntrico de intelectualidade, de história e de sociedade, né? Esse é um dos grupos que, inclusive, tem o intelectual Gurra, que é muito proeminente na Índia, muito aclamado justamente por ser do movimento intelectual pós-colonial e que influenciou largamente um revisionismo historiográfico na Índia, né? Então, para a gente perceber como o pensamento descolonial também tomou exemplos e influências, pegou influências da historiografia, né? De movimentos que estavam dinamizados na historiografia também, né? Outro grupo, né,
que, no caso, Grossfogel, Walter Mignolo, participavam na década de 90, era o Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos. E o objetivo central não era uma crítica ao eurocentrismo, mas a produção de um conhecimento alternativo ao modelo de conhecimento imperial e que teve como consequência, nos Estados Unidos, aos estudos regionais, os chamados estudos regionais, né? E que reconheciam já, né, esse grupo de estudos, do grupo latino-americano de estudos subalternos, já disseminava o reconhecimento da tese científica de que o modelo imperial de mundo ele reforça a hegemonia de um sistema mundo patriarcal, capitalista, eurocêntrico e podemos estender essa nomenclatura, né? Ramon Grossfogel mesmo utiliza uma extensão, assim, porque a gente pode usar também as opressões e as hierarquias religiosas, cosmológicas, né? Mas que esse sistema mundo patriarcal, capitalista, eurocêntrico, ele é dado, né, por uma hegemonia que é reforçada via um conhecimento imperial, né? Um conhecimento normativo e pretensamente universal, né? E aí o grupo de estudos latino-americanos ele tinha uma pretensão de construir um conhecimento alternativo a esse modelo. E que esse grupo insere-se num movimento intelectual denominado a crítica pós-moderna, né? Que aí já é acreditar que as estruturas da modernidade europeia, elas devem ser contestadas e elas precisam ter uma reelaboração e um olhar, uma postura intelectual de relativismo, de pensar que, na verdade, essa modernidade ela não existe para um recorte global, né? E que essa crítica pós-moderna não foi inaugural do Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos, assim como a crítica pós-colonial não foi inaugural do Grupo Sul-Asiático de Estudos Subalternos, mas eles pertencem a esses movimentos intelectuais, né, num diagrama de grupos e de movimentos intelectuais. O porém, e que Grossfogel apresenta, é que por mais que o grupo, né, de estudos subalternos, tanto latino-americano quanto o sul-asiático, utilizavam, adotavam a postura de crítica, né, e de investigação crítica mesmo sobre os processos históricos de dominação europeia, né, o eurocentrismo, né, e processos de modernidade e racionalidade, ambos grupos de estudos subalternos continuaram adotando uma perspectiva limitada e dominante, né, nas palavras de Ramon Grossfogel, que era um membro do grupo latino-americano de estudos subalternos. E por que essa perspectiva é limitada e dominante? Porque eles tiveram preferência teórica sobretudo a pensadores ocidentais. No caso, como eram chamados os quatro cavaleiros do Apocalipse, que é Michel Foucault, Jacques Derrida, Antônio Gramsci e Gurra, que é o indiano, tal qual eu comentei anteriormente, que era membro do grupo de estudos subalternos sul-asiático. Mas o grupo sul-asiático de estudos subalternos optou por adotar, enquanto um arcabouço teórico principal, o pensamento de Antônio Gramsci, assim como os pensadores do grupo de estudo
do grupo de estudo latino-americano de estudos subalternos, optou por escolher o arcabouço conceitual e teórico para a crítica à narrativa imperial, o pensamento de Michel Foucault, né, que transita principalmente nas concepções de biopolítica, né? Mas como isso faz e produz uma limitação na análise e na argumentação teórica e na narrativa histórica, sociológica. Por quê? Porque não se diz respeito a propriamente o cenário latino-americano. Porque o cenário latino-americano, Ramon Grosfogo vai argumentar que ele demanda uma conceitualização maior, mais ampla, para que se compreenda. Porque se a gente perceber só com as análises, né, e as derivações intelectuais europeias ocidentais, não que não devamos utilizar esses arcabouços, até porque a crítica pós-colonial, a crítica pós-moderna fazem elaborações pertinentes para a consolidação do pensamento descolonial. Mas há de se pensar a partir do local dessas investigações, de pensar sobre contribuintes, cosmologias, filosofias latino-americanas, né? As experiências identitárias latino-americanas. Por mais que havia uma contestação, né, do modelo imperial, o modelo imperial ainda cedia, o modelo imperial ainda era a fonte de teoria e de referencial intelectual para esses grupos, né? E é o que corroborou para o que o Ramon Grosfogo vai dizer, para eles sair desses grupos, né? E depois do congresso da Universidade de Duke, lá nos Estados Unidos, em 1998, esses grupos não vão existir mais. E é a partir daí que dá-se o desencadeamento, né, para as elaborações dos grupos que são atuais, do grupo Colonialidade e Modernidade, né, e do giro descolonial, né? E a proposta, o que aconteceu, né, para no decorrer desses anos, né, e da década, no caso, porque já fazem 2 décadas, né, de quando aconteceu essa quebra dos grupos de estudos subalternos, e de lá para cá, né, em colaboração com aqueles, mas os intelectuais, né, pertencentes a esses movimentos intelectuais, trouxeram muita contribuição para a crítica a esses paradigmas eurocêntricos, e é algo que está em marcha constante, né? Primeira coisa que é um consenso entre esses estudos subalternos e que vai promover a potencialidade do pensamento descolonial para elaborar conceitos sobre a realidade latino-americana, primeiro é entender as políticas que não são pró-vida e de que o sistema mundo ele não trabalha, o sistema mundo seguido pelo modelo imperial, da experiência europeia, né, de exploração de colônias e depois a sua industrialização, né, e de como isso criou um ideal de civilização que torna certas vidas dispensáveis. E que essas vidas se tornam dispensáveis porque é necessário acumular riqueza e a consequência é que se acumula morte, né? E aí
o pensamento descolonial se apresenta, ao contrário das outras críticas, fundamentalmente anticapitalista, porque tem como tese, ao entender, né, todo esse processo histórico de dominação, né, e essa elaboração discursiva de uma civilização padronizada e de um indivíduo que vai seguir, né, uma conduta e signos e significados universais, né, isso é em prol de uma amostragem limitada de vidas, né? E que essa amostragem limitada de vidas que é a parcela privilegiada desse conceito de civilização, né? E que, na verdade, existem formas de opressão e de morte constantes nos territórios que não são legitimados pela Europa Ocidental, né? Então, o pensamento é fundamentalmente anticapitalista e, além disso, o pensamento descolonial também combate a narrativa de um sistema mundo que seja universalmente capitalista, porque aí já tem aquela questão. O mundo capitalista já não é produto de uma análise teleológica de que ele vai acabar e de que outro mundo melhor, mais civilizado, ele vai surgir e que esse mundo terá justiça social. O pensamento descolonial propõe uma ruptura imediata de que esse capitalismo ele possa continuar existindo, mas que ele não é que ele possa continuar existindo, ele tem que ser combatido, mas de que ele é combatido justamente com a elaboração e a possibilitação de novos mundos a serem existentes, né? E de que o capitalismo não é um modelo de sistema econômico universal que vai contemplar todas as sociedades e de que, na verdade, o capitalismo é um fruto da experiência europeia ocidental e fica por aí, né? Dessas críticas aos paradigmas eurocêntricos, temos, né, eu pontuei aí, né, conceitos já e experiências de elaboração teórica latino-americanas, que no caso foi a teoria da dependência, né, e a teologia da libertação, que são movimentos do século XX, e que já também ensaiavam a tentativa de se desvincular, né, desse discurso hegemônico de que a civilização, no seu ápice, vai espelhar a civilização europeia, né? E o Estado plurinacional se apresentou como uma medida possível de se pensar a identidade em política, né? Como o Walter Mignolo vai dizer, de que é trabalhar as identidades diferentes da europeia ocidental num exercício de política e não adotar a política para essas sociedades, né? De fazer o movimento reverso e de potencializar que existam exercícios de políticas diferentes coexistentes, né? E também a interseccionalidade de hierarquias globais é algo que propiciou a visibilidade do pensamento descolonial enquanto uma teoria crítica muito complexa e que a interseccionalidade dessas hierarquias globais é algo que vai ser elaborado pelo Quijano, né? E que essas hierarquias globais, depois a gente vai pontuar, quando a gente for falar de colonialidade do poder, mas que também usar o termo interseccionalidade diz respeito à teoria dos estudos feministas e de que a interseccionalidade, na verdade, é essa relação, né, da estrutura de poder que faz sua manutenção por meio das relações intersubjetivas de sexo, gênero, sexualidade, né? E
classe, raça, né? Relações que promovem uma hierarquização de seres humanos, né? De como isso é uma retórica da modernidade e desses ideais de civilização e desenvolvimento propostos pela Europa Ocidental. Propostos não, impostos, né? Pela Europa Ocidental. Vamos aqui, né, encaminhar para finalizar esse bloco de exposição do pensamento descolonial. E aí, no próximo, eu vou trazer os pensadores, né, o Walter Mignolo, Aníbal Quijano e Ramon Grossfogel, as suas contribuições, né, em termos de excerto, vou trazer alguns excertos de texto, né, algumas exemplificações para análise, e para a gente dialogar um pouco a respeito, né, sobre como a gente sente enquanto latino-americano nas questões de ciência, nas questões de políticas internacionais, como isso, até mesmo no período atual de pandemia, isso ainda é gritante, né, de como a gente precisa articular. Já recomendo que a partir de agora, se você gostou dessa primeira imersão, já façam anotações pensando em interações e diálogos comigo mesmo, né? E também entre os outros inscritos que possam também ter tido essa imersão e que queiram conversar e dialogar mais sobre essa propositiva e esses questionamentos tão pertinentes do pensamento descolonial para a conjuntura tanto atual quanto também uma consolidação de uma historiografia brasileira, uma historiografia da América mais complexa e com uma perspectiva amplificada, né? E com novas perspectivas também que vão surgir, como a gente percebe nas ciências, né? Esses objetos, principalmente na história, como esses objetos eles surgem na medida que a gente ajusta o nosso olhar e as nossas lentes, né? E pegando até de contribuição, uma contribuição europeia, mas de um filósofo que estava subalternizado naquele período, que é Walter Benjamin, que é de pegar, examinar a história a contrapelo, né? E de que o pensamento descolonial faz isso, né? Ele vai fazer um resgate, fazer uma elaboração para tentar entender, né, aquilo que está por baixo dos pelos da história escrita normativamente pela historiografia europeia ocidental, né? E aí eu finalizo aqui e continuem assistindo, assistam agora os próximos vídeos, espero que vocês estejam gostando. E o próximo bloco agora é sobre os autores, seguido pelas atividades, né? E pelos próximos 30 minutos de exemplificação e relatos de experiência que trarei aqui, tentarei fazer uma coisa bem dinâmica, tá bom? É aqui que eu finalizo. Um forte abraço. Agradeço muito ao evento e aos inscritos que me assistiram até aqui e peço que vocês também deem essa confiança e continuem assistindo e terminem o minicurso.